Olá, como vai? Nós estamos hoje com o Padre Silvio Salesiano, aqui da Paróquia Santa Terezinha, Santana, Zona Norte de São Paulo. Tudo bem, Padre? Bem, Miriam, feliz de estar aqui com você nesse espaço tão gostoso, né? E eu também, poder né? trocar uma ideia. Até que enfim nós conseguimos um horário, né, na agenda. Conseguimos, verdade. Foi O muito Padre é bom mesmo. muito ocupado, muito comunicativo. E o Padre hoje vai falar conosco sobre família e valores, que é muito importante, né? Eu acho que é um desafio tão grande para nós hoje, né? Situar o valor da família cristã, da família como um dom de Deus, né? Muito Dentro desse difícil. cenário mundial de famílias, né? Que hoje a Não gente é, vai Padre? trocando ideia, conversando como desafio o tempo todo. Bom, vamos começar falando, inclusive, porque quais são os valores humanos da família? Tem o respeito, a honestidade, entre eles, dentro da família, né, Padre? Exato. A família tem que ter, dentro da família, respeito, simplicidade, honestidade, carinho, acolher, amor, né? São esses valores que, quando a gente recebe dos nossos pais, né, o tempo todo eles nos ajudam, nos instruem exatamente nessa ideia, né? Nós precisamos ser pessoas de valores, né? E falar de valores hoje, claro, tem uma amplidão, né? Mas são aqueles valores muito comuns. O respeito humano, esse cuidar-se, né? A bem-querência, o valor da honestidade, acho que é algo, é algo fascinante, né? Porque você viver como uma pessoa honesta e fazendo bem, você tem tudo para criar um ambiente familiar muito simples e satisfatório, né? De valor mesmo. E eu acho que isso vai somando, vai agregando, né? A questão da própria educação como um todo, a educação familiar, a educação quanto ao valor de sabedoria, né? O respeito ao outro, aquilo que você vai levar de dentro da casa para fora, né? Para construir também relacionamentos. Então, um bom filho, né? Uma boa família tem tudo isso para levar, né? Para as pessoas que estão do lado de fora também e abrir esse grande cenário do valor de família. E a gente tem que ter muita sabedoria, né, Padre, hoje em dia, porque falando em valores, né, as coisas estão bem descartáveis, está tudo muito mudado. Tem uma pergunta aqui que falou como resgatar os valores perdidos da família. Por quê? O quadro, né, o cenário mudou, as coisas são mais assim, o poder, o telefone, o celular, a roupa, e a gente fica às vezes tentando educar os filhos assim, gente, não é bem isso, vamos devagar, vamos fazer uma oração, já fez a sua oração do dia? Ah, mãe, que besteira, vou rezar, vou orar, vou rezar, vou. Isso ninguém mais faz, aquela resposta que os filhos sempre dão, todo mundo faz isso, ou ninguém faz isso. Então a gente fala, você não é todo mundo e você não é ninguém, você é meu filho, né? Isso é muito comum, né? Mas a galera, mãe quando o meu colega faz assim, o problema é dele. Aqui dentro de casa é diferente, temos um outro modo de fazer, isso aí de fato é algo que acontece. Mas uma coisa que é interessante a partir dessa pergunta, né? Hoje a gente se prende muito nessa coisa de querer impor ou ficar disputando valores, né? Eu acho que nós não temos que perder tempo, no bom sentido assim, né, de brigar por isso. Acho que o que nós temos que fazer enquanto famílias cristãs, famílias tradicionais, vamos tirar até a palavra cristã, família tradicional, é você simplesmente resgatar esse valor e impor a você mesmo isso, né? Eu não através da sua atitude? Eu não vou competir com outros modelos, eu só sei que eu não vou abrir mão de um valor que eu acredito. Entendi. E se para mim o valor do respeito, do carinho, da afetividade, da atenção, né? A gente falar entre si, né? Os membros de uma família com esse respeito, ninguém atropelando ninguém se atacando, né? Então eu acho que isso é tão bonito. E por que eu falo isso? Hoje são modelos de família. Então nós temos que ter um cuidado de dizer que a minha está certa, a outra está errada. Se para você a sua, talvez ela não seja algo que para mim corresponda ao meu modelo. Mas eu não vou ficar batendo de frente assim, mas não vou deixar de dar o meu testemunho enquanto família. Eu acredito muito no valor de um casal para com os filhos para com os pais, a questão da bênção, eu acho tão bonito isso, né? Eu sou lá do interior de São Paulo e ainda é muito forte isso, nas cidades pequenas, né? De pedir bênção para o pai, para a mãe. Verdade. Eu sou de uma família de 8 irmãos, então a gente brinca, tinha até um coral, né? Vai sair de casa, bença pai, bença mãe. E é natural isso. Hoje a gente se encontra, né? Eu como padre, eu chego lá, os meus irmãos pedem a minha bênção. Meu pai faz isso comigo, né? Há uma inversão, ele bença filho como padre, né? Então eu acho bonito isso. E dentro desse cenário, aquela coisa assim, a mesa é um lugar de respeito, é um lugar sagrado, a gente não senta de boné, não senta sem camisa. Numa casa que só tinha 7 homens, né? É aquela festa. Imagina, 7 Mas a minha mãe nunca deixou perder esse ponto. Hoje eu vejo os meus irmãos todos casados com os filhos,
vivendo o mesmo processo, né? Claro, hoje eles percebem isso. Mudou muito, né? Essa coisa do fast food, né? Tudo é muito rápido, tudo é muito veloz. Como de frente pra televisão, né? Bota o prato ali. Você colocou essa questão de internet, os jovens hoje, os meninos, as crianças ficam com menos diálogo com os pais, né? Mas ainda assim batemos nessa tecla, é importante esse momento de família, estarmos à mesa para conversar, não é hora de ter aparelho eletrônico por perto, televisão desligada. A gente vai criando um pouco um desafio o tempo todo, né? É um desafio. Porque para eles, mas isso é normal, tem que ser assim agora. É tentar resgatar o que é importante enquanto momentos do dia para uma família. A pessoa que sai do trabalho, quando ela volta, o descanso, né? Um jantar preparado, enfim, eu acho que são coisas bonitas. Não, acaba virando quase um folclore, né? Se a gente for ver, para os modelos atuais de família hoje, que para eles isso é uma, como assim? Mas o pessoal tudo senta à mesa, toda essa criatividade, né? Que entrou no cenário de família. A gente não pode deixar essa onda, essa coisa diferente, moderna, né, tirar a gente dessa coisa gostosa de acolher, de receber, de sentar à mesa para comer, para bater um papo, perguntar como é que foi seu dia. Exatamente, é muito gostoso. Ouvir do filho, da filha, do marido, da esposa, tem alguma novidade? E aqui em casa a gente faz isso, viu? Bom. Me conta como é que foi seu dia, quer contar como é que foi na escola, isso é importante, né, padre? Acho que é importante porque, no caso, meus filhos têm algo, né, a dialogar, demonstra a atenção dos pais, né, para com o filho, para com as crianças, enfim. Acho que isso vai estabelecendo, né, um sentido de pertença muito grande. Inclusive, me veio aqui agora, você que é pai, que é mãe, tia, né, madrinha, a importância do diálogo com seus filhos, com os adolescentes. Você, inclusive, vai descobrir se ele está sofrendo bullying na escola, se ele está com algum tipo de depressão. Hoje em dia, a depressão é a doença do século, né? Entramos no outro século agora. Já entramos no outro século, mas, né, até o século passado, mas enfim, é a doença do tempo e bullying na escola, por ninguém que pareça, toda hora tem bullying. Se a gente não para conversar, né, com o seu filho, com o sobrinho, com a filhada, com o adolescente, você não sabe o que está acontecendo, né? Tem que ter o diálogo. Nós, né? como salesianos, né, como educadores dos jovens, nós necessitamos muito dessa proximidade com as famílias, né? Porque você observa isso. E alertamos os jovens, né, os educadores, professores, no sentido de perceber o comportamento da criança, do adolescente, né? Quando fica meio silencioso, quando fica meio distante, meio inquieto, né? Tudo isso aí, hoje os psicólogos estão nos orientando, né? São pistas, né? Para que a gente consiga corresponder, né? Além do espaço educacional, da formação pedagógica, o cunho intelectual, mas sobretudo nós salesianos, né? Essa formação humana, o valor cristão, né? Como algo que pode somar isso aí tudo. Isso é nessas horas que você percebe. Não é? Se eu sou um pai, uma mãe distante, ou eu estou muito atarefado, nós entendemos, os que precisam trabalhar muito, enfim, mas não deixar de ter esse momentinho para uma conversa, para um abraço. Olhar nos olhos, enriquece muito, sem dúvida. O padre, a Olga Cunha Veneziane, a Olga mandou uma pergunta, tá vendo? Hoje nós temos muita dificuldade de vivenciar os valores de família dentro da nossa casa. E quando nós procuramos passar para os nossos filhos, nós somos taxados de atrasados. Como é que nós devemos nos comportar? Nesse foco, né, para o jovem hoje, a nossa formação é atrasada, né? Eu acho que é aquilo que eu coloquei, né, Olga, não competir, mas poder dizer assim, são valores que eu tenho certeza, se eles forem bem testemunhados por nós, esses nossos filhos amanhã se recordarão muito disso. Até porque, a bem da verdade, eu penso que a cada período, a cada tempo, assim, a coisa parece que vai ser pior. Os nossos filhos hoje, que entre aspas são modernos perto da nossa velhice, amanhã eles vão perceber isso com os filhos deles. Como é que o mundo está sendo veloz demais, né? Essa quebra de um paradigma que parece que desmontou tudo. Hoje é um salve-se quem puder, é um mercado para tudo, é um mercado religioso, é um mercado de valores, é um mercado de posturas, né? Hoje entrou toda essa coisa você vê, estão se criando leis para poder salvaguardar até a família, tudo. Certos grupos, né? Se você falar contra, alguém vai contrário à lei, se fala dessa forma, então a gente começa a se policiar de uma tal forma que a gente deixa de viver a natureza daquilo que é. E ser família, bem da verdade, é algo tão bonito, tão simples, não é? Vamos lá, vamos pensar, eu vou construir a minha casa.
Desde o ambiente, estamos aqui na sua casa, aconchegante, acolhedora, ela nos convida a querer ficar aqui. Né? E tem gente que às vezes a casa é o último lugar que ele quer ficar. Os nossos filhos querem ficar o tempo todo fora. A pessoa do lado de fora é mais importante que a do lado de dentro. Né? É a tal história do Big Brother. Né? O primeiro dia é legal, do segundo para frente é uma briga. Parece que a gente está perdendo essa oportunidade de curta um pouco a sua casa, né? Chegue, fica um pouco no sofá, contemple as pessoas. A gente deixa para contemplar muito tarde. Verdade. Quando os filhos já estão chorando a morte dos pais. Por quê? Curtiram pouco os pais, né? Então é hora da gente resgatar isso aí, sem forçação de barra, coisa natural. Marca um passeio, um piquenique, ninguém sabe o que é piquenique, né? Nossa, nunca fizeram. Absurdo. Eu nunca fiz meus filhos piquenique. É divertido, quer dizer, vai para um campo. Eu me lembro, eu estava em São José dos Campos, lá tem um parque da cidade. E nos finais de semana, é muito comum você ver famílias ali. É enorme aquele parque. E eles sentam pelo chão, assim, bota ali a comida, e passa o dia ali. Isso resgata uma coisa bonita de família. Isso ainda tem gente fazendo, né? Tem gente, graças a Deus. Você sabe que eu morei nos Estados Unidos uns 5 anos? Sim. Lá também é comum as famílias fazerem piquenique. Lá eu vi muito, aqui eu quase não vejo também. Europa também faz. Eu andei um pouco por esse período, França. Você ainda vê muitas famílias nesses parques da cidade, jovens reunidos em grupos, assim, sentados, partilhando alguma coisa. É bem bacana. E assim, entre aspas, é um estar juntos de uma forma agradável, né? Será que é por causa da violência que ninguém faz aqui no Brasil? Pode ser. Pode ser quando também ele é assaltado? Hoje, infelizmente, a nossa situação social e econômica, né, faz com que as pessoas trabalhem muito, então a gente tem pouco tempo. E às vezes a gente tem essa concepção, né? Ficar meio livre é perda de tempo. Também tem a gente isso. até desrespeita a própria lei natural de Deus, né? Ele descansou no 7º dia. E a gente hoje acha que descansar é perder tempo. Nós cobramos muito como religiosos. Certeza. Hoje eu tenho uma tarde livre, eu não consigo ter por quê? Eu fico pensando... culpado. Exatamente. Culpado. Eu já passei por essa fase. Então eu acho que é hora de dizer, não, eu preciso dar uma tarde livre para mim. Então eu vou descansar. Pronto. E isso em família é fascinante. Resgata valores, tempo, oportunidades. Pessoas. Gente, vamos combinar de fazer um piquenique todo mundo? Vamos embora marcar um piquenique com a família, né, padre? A Vera Scanerini. Obrigada, Vera, pela sua participação, viu? Ela está perguntando como o senhor aconselharia uma esposa cristã a agir para conseguir a conversão do esposo. Um abraço, Vera. Esse é um desafio para todo mundo, né? A gente sempre vai buscar lá em Santa Mônica a questão do filho, né? Mas não nada de 40 anos. Toda conversão é um processo que eu acho que toca muito a vida, é o testemunho, né? Acho que de ficar falando, de persistir, eu acho que ela não traz muitos frutos. Porém, assim, pequenas oportunidades, eu acho que dentro de uma ocasião especial, às vezes tem famílias que vêm me dizer, padre, eu pedi de presente no meu aniversário que o meu esposo fosse à missa comigo. Sei. É triste porque eu acho que é aquele lado assim, o esposo poderia então dar esse presente mais vezes para ela, né? Se para ela é tão bonito o ato religioso, eu acho que volta lá na origem do casamento. Se eu amo tanto o meu esposo, a minha esposa, o que eu posso fazer, né, para demonstrar esse amor? A demonstração é essa, às vezes um sacrifíciozinho que eu posso fazer para a alegria dela ou dele. Mas aí é o caso para ele, né? No seu caso é isso. O seu testemunho, a sua alegria em ser cristã, demonstre isso. Dentro de casa, comente algo que de repente você vive na comunidade e isso possa até chamar um pouco a atenção dele perceber, eu quero, quem sabe, conhecer um pouco de perto esse espaço, essa igreja, né? E aí no dia a dia, na convivência, pouquinho e mas muita oração. Forçar não adianta, né, padre? Forçar nem brigar, ficar de cara feia não adianta. Até porque para eu estabelecer um relacionamento com Deus tem que ser por amor. Meu coração tem que se encantar com isso. Então, dentro de uma celebração agradável, de um encontro, de repente, uma proposta de um retiro de casais, quem sabe, mesmo que vá um pouco amarradinho, mas aí tem que rezar para o encontro ser bom, que aí ele vai sair dali convertido, aquele querigma, encontrei Deus, né? Mas aí é uma questão do Espírito Santo conduz. Agora, e a oração, claro, a oração faz milagres, né? A esposa não deve deixar de ir à missa porque o marido não vai também, não, né? Eu acho que eu, se fosse casado, a minha esposa não fosse cristã, esse lado que para mim é muito importante, eu não abriria a mão. O amor é sublime, é maravilhoso, mas quem vai me levar para Deus, mais do que a esposa, é o próprio Deus. Então eu preciso declarar, né, meu amor a Ele, meu carinho, e acho que isso é fundamental. Não é? Eu acho que acaba seguindo, né?
Você sabe, padre, que quando eu fui casada com o Roberto Carlos, eu era muito nova, e ele ia à missa todo domingo. E era uma coisa que me incomodava. Olha que interessante. Porque eu nasci no berço católico, viu, gente? Eu nasci no berço católico. E ela vai à missa todo domingo. Não, e eu aprendi com ele que às vezes... Eu quero testemunhar porque a gente às vezes, né, acha assim, que bobagem, mas tanto no Brasil, às vezes assim, um dia estava maravilhoso, domingo de sol, e a gente tinha um barco, né? E eu queria sair de barco e tinha que ir à missa primeiro. Eu achava tão chato, eu falei, já tenho que ir à missa primeiro. Olha só, e a gente ia à missa primeiro. Aí estava viajando, às vezes, na Europa, Estados Unidos, ele queria saber onde era a igreja mais perto do horário da missa. Vocês não têm ideia disso, né? Então, eu aprendi que tinha que ir à missa. Depois nós nos separamos, claro, continuei na missa normalmente, e virei missionária da comunidade de Canção Nova, aí, quer dizer, tá dentro da gente. Mas assim, às vezes é o marido que leva a gente para a igreja no domingo. É o contrário, viu, Vera? Às vezes é o marido que dá o exemplo. E assim, conheço pessoas em que por um tempo, ou o esposo ou a esposa lutou por isso, quase até perdendo a esperança, mas chegou aquele dia que o outro começou a demonstrar esse desejo e, enfim, como um casal, conseguiram, né, viver o tempo Então, não desanima não, Vera. Continua na oração, Deus faz o milagre, é a cura que precisamos acreditar, né? O impossível de Deus. Uma hora o coração do seu esposo ele vai ser tocado pelo seu testemunho e a sua oração. A Neidinha está perguntando, eu gostaria de saber como é que nós podemos proceder quando um parente nos chama para a igreja de outra religião. Tá. Aí, Então, eu penso assim, no meu caso, né? Tem certos ambientes religiosos que eu até iria sem nenhuma preocupação, né? Talvez tenha alguns ritos, alguns cultos, algo de alguma simbologia que talvez não me agrade muito. E talvez eu não me sinta bem no ambiente. Eu sou muito direto. Eu digo, olha, por mais carinho, amizade, lá eu não irei porque... Por nada, né? Assim, no sentido, de repente é um rito que eu sei que envolve outros elementos mais profundos. Então, eu prefiro não, né? Mas, às vezes, a pessoa, eu fico meio sem jeito. Eu já gosto dessa liberdade e sinceridade. Ó, Miriam, eu gosto muito de você, viu? Mas eu não vou lá na sua religião, não. Mas a gente pode... Pronto. Se a pessoa levar isso como mal, é uma infantilidade da pessoa. Entra nos valores, né? Do respeito da família. Tem que respeitar. Até ela assim, vai respeitar a sua vontade. Eu até poderia, assim, como... ato de amizade. Ó, aparece um dia lá no meu... Mas vai lá. Você tem que ir, eu quero que você vá. Se não é o rito, a religiosidade da pessoa, né, fica até um convite deselegante. É diferente assim, eu não gosto de apresentação de orquestra, mas eu vou ir comigo, é uma outra coisa, né, uma coisa cultural. Agora, a religião é algo que mexe muito com a pessoa, né, e às vezes certas simbologias. Teria alguns ritos, por exemplo, que eu não me sentiria bem, né, dentro de um certo acontecimento, se eu não creio naquilo, e eu vejo aquilo ali muito forte, eu não me sentiria bem nesse ambiente, né? Tem aqueles ambientes um pouco mais pesados, carregados, né? Eu prefiro não. Não é porque a família que é obrigado a isso, só para agradar o familiar, né? Exatamente. Tem que ter o respeito de dizer, não, muito obrigada, e vão continuar amigos e felizes, né, padre? A Ana Teixeira, de Fortaleza, Ana, muito obrigada também pela sua participação, viu? Antes de você tomar qualquer decisão, seja ela qual for, é importante participar da família? Olha, antes de mais nada, acompanhem na Fortaleza, eu posso fazer uma propaganda, né? Tá 89 FM, participo daí toda noite, segunda, terça, quarta e quinta, no programa com o Glauber aí, da 89 FM. Boa, tá vendo? É isso aí. Tá vendo? Eu tô aí em Fortaleza. Tá certo. Vamos falar disso aí, participar a família de um acontecimento. Eu acho que se a família tem esse tom, né, da liberdade e da sinceridade, eu acho que, e se eu considero que esse participar é algo que vai me ajudar, não vai me deixar entrar sozinho em alguma fria, né, uma situação assim, quem são as pessoas melhores para a gente poder condividir um pouco, né, uma preocupação, uma ansiedade, uma tristeza? É a família. Eu não vou partilhar com um amigo da academia, com um colega do futebol, com a vizinha do prédio, não. A família, se ela me dá esse sustento, né, por isso que é bonito a gente construir a família a partir dos princípios da verdade. Errou? Vamos partilhar, vamos tentar resolver a situação junto, né? A família ela vai se amadurecendo a partir dos fatos da vida. Às vezes a gente vive num mundo meio infantilizado e a gente tem que perceber que aquele felizes para sempre, né? A sessão da tarde, só existe na sessão da tarde. O que é felizes para sempre? São, no início de um casamento, é duas pessoas se desafiando a viver a experiência do amor. Deu certo ou não deu certo? Bora enfrentar os desafios.
Daqui a pouco vem os filhos. Nem sempre, padre, eu eduquei meu filho tão certinho, mas agora ele está de ponta cabeça. O que eu errei? Nada. A gente educa para o bem. Só que o mundo ali fora talvez não vai respeitar esses valores que você tem dentro de casa. Então, é dessas entrelinhas que a gente vai se amadurecendo como família. Então, vamos aprender a ser família, vamos sofrer juntos, vamos chorar juntos, vamos sorrir juntos, vamos celebrar juntos. E aí, numa hora dessa, a partilha, ela se torna algo quase que natural. Chamo meu pai, minha mãe, e diz, olha gente, está acontecendo isso aqui comigo. Agora, se é uma coisa que é muito sua, eu tô, né? Particular demais, aí se você íntima. quer, pra você, acho que todo mundo tem direito de ter o seu segredinho bacaninha, pode guardar, que não tem problema não. Verdade, também acho. Senão, porque nem pode ser aquela coisa assim, a pessoa torce contra, não sabe, não entende, começa a confusão na Porque às vezes tem isso, né? O próprio, alguns recente desse... Eu vi agora de um recente documento da CNBB falando na dimensão da catequese, falava até dos laços de sangue. Ele falava dos laços de irmandade. Às vezes você tem um irmão no sentido fraterno, que ele é muito mais forte do que um irmão de sangue. Isso também mesmo. tem isso. Às vezes dentro da família, por mais que seja família, tem aqueles desencontros. Não tem afinidade. Talvez eu não me sinta bem de partilhar. Então você também tem esse direito. Você não está traindo a sua família. Você está apenas tomando uma postura assim. Eu prefiro contar para alguém que eu tenho muito mais afetividade, proximidade, liberdade, do que dentro de casa. Então não é um erro, né? Isso aí depende muito de cada família. Com certeza. O que nós não podemos é desistir, nunca. Continuar orando, intercedendo, fazer essa oração, viu, Ana Teixeira? Botar o joelho no chão, consagrar os filhos, a família a Deus, a Nossa Senhora, todo dia. Foi engraçado, mês passado, o meu filho mais velho esteve aqui com a gente, passando as férias, ele mora no Rio de Janeiro, e nós tínhamos ido à missa no dia anterior, todo mundo. Não, eu e ele só. Aí no dia seguinte, o Pedro quis ir à missa. Falei, então vamos. Aí ele falou assim, eu não vou porque eu já fui ontem. Eu falei, tá bom. Aí ele viu que o Pedro também ia, ele falou assim, bom, ele ficou sem graça, ficou me olhando, falei assim, então vamos todo mundo de novo? Quer dizer, a pessoa começa a sentir vontade, ele fica assim, não, então tá, então vamos todo mundo de novo. Aí foi todo mundo de novo à missa no dia seguinte, entendeu? Não é demais não, viu? 2 vezes assim, pode ficar tranquilo. Eu missionário e a missa todo dia. Todo dia tem que ir à missa, né? Então é gostoso, você vai à missa, reza o terço. Aliás, padre, falando em rezar o terço, hoje em dia é difícil a família reunir para rezar o terço, né? Demais. Porque a minha mãe cresceu com a minha avó rezando o terço, todo mundo junto. O que a gente faz para pegar os filhos e rezar o terço com a gente? Eu não consigo demais. Não. O terço já é um desafio. Pai, demora muito, que não sei o quê. Eu falei, o primeiro lugar é criar a simpatia, o amor por isso. Eu sou devotíssimo de Nossa Senhora, eu não tenho como passar o meu dia sem rezar o terço. E não só porque sou religioso, porque isso eu trago de casa. Me lembro que a minha mãe tinha isso, né? Vamos rezar o terço toda noite. Tinha a hora certa, desligava lá a televisão, agora era hora de rezar o terço. Juntava aquele bando de gente. Juntava ali, mesmo? Juntava. Pois mas agora, eu tô falando. A gente não tem, gente. Eu estou falando da década de 80, né? Mas agora. Foi, uns 20 anos atrás, 30 anos atrás. Claro, eu acho que era bem diferente. De fato, hoje é muito difícil, né? A gente reunir os nossos filhos. Quem sabe criar um pequeno vínculo, né? Ainda quando são pequenos. Se o início, o terço é pesado, reúne, bota uma imagem de Nossa Senhora, vamos rezar uma dezena juntos. Quem sabe o mês que vem, hoje... já ajuda, né? Sim, fique tranquilo, Nossa Senhora acompanha, né? Quem sabe, olha, hoje é um dia especial, vamos rezar um terço. Você vai criando essa coisa de que os filhos vão aprendendo a ter o ponto de encontro da oração. Se não conseguir todo dia, vale uma vez por semana. Por exemplo, vamos estabelecer, a sexta-feira a família se encontra às 8 horas da noite para gente rezar um terço. Depois vamos para a pizza. Olha que delícia. Não é? Eu tinha na paróquia que eu maravilhoso. Eu tinha uma reunião com os pais da catequese uma vez por mês, era numa sexta-feira à noite. Na carta que eu fiz de convocação, eu coloquei, olha, essa reunião não é de caráter obrigatório, é de caráter de amizade. Já começa aí, já quebra um pouco o pároco escrevendo assim. E eu marco numa sexta-feira porque, saindo dessa reunião, que é breve, eu não falo muito, né? Daqui, vocês têm uma ótima oportunidade de saírem com os filhos para uma noite de pizza. E aí pode convidar o padre que ele vai junto. Pronto. Sabe que deu certo esse movimento? Ia bastante gente, vários, padre, vamos comer uma pizza? Vamos comer uma pizza? Pronto. E eu tinha que lutar mais na academia para não engordar, né? Mas deu certo. Essa foi ótima, padre Silvio. Você cria um estilo, vamos tomar um caldinho. Antes do caldinho, vamos rezar uma dezena do terço. Tá aí uma motivação para a família se encontrar. Vamos tentar, gente? Vamos fazer um propósito para esse ano 2020? Sim. Rezar nem que for uma dezena com a família, né? A gente está precisando muito. Assim, se você coloca uma intenção,
você tem desejo de rezar. O mundo está de ponta cabeça, nós estamos em períodos tão difíceis, né? Olha aí, o Brasil o Sudeste todo está comprometido, embaixo d'água, vamos assim, nós temos motivos para rezar. Vamos lá na Bíblia, aquele povo se unia, Deus se comovia com um povo rezando. Verdade. Imagina o que Deus não pode fazer dentro da tua casa. Então estabeleça isso, nós não rezamos porque tem que rezar, nós vamos rezar porque é uma forma de tocar o coração de Deus. Uma família que reza unida, com certeza, não que ela não vá ter problemas, mas ela vai passar pelos problemas de maneira madura, de maneira cristã, de maneira inteligente. Acho que aí entra o valor cristão da oração. Né? E Nossa Senhora passa à frente, não duvide. É aquela ejaculatória que rezamos, põe tua mão, minha rainha, põe tua mão antes da minha. Ela resolve tudo pra gente, vai tranquilo, é aquela mulher que chegou em Caná e não deixou aqueles noivos passarem aperto, ela chega na hora certa. Exatamente, é isso mesmo, graças a Deus. Aqui tem uma pergunta, como é que nós devemos proceder com familiares, que se afastam da gente, por algum motivo você acabou de falar. Sim. Você acabou de falar, né? Não. Pessoas que se afastam da gente. Primeiro é tentar ver qual foi o motivo, né? De repente, por mais legais que sejamos, talvez um jeito nosso, um modo de falar, né? Porque às vezes a gente olha pelo nosso lado, não percebe, puxa vida, eu fui um pouco áspero, tenho sido um pouco grosseiro, né? E de repente a pessoa vai perdendo um pouco o encanto por nós. Procure saber no primeiro momento. Tudo se resolve bem com um bom diálogo. Nessa exortação que não tem nada a ver com família, no sentido que o Papa lançou agora, né, sobre a Amazônia, ele toca o tema do diálogo na questão política, né, do cuidado do patrimônio mundial. Então ele coloca tudo pelo diálogo, o respeito, a oportunidade de você colocar, né, o que você crê, o que você acredita, escutar o outro. Sim. O ser humano hoje tem muita dificuldade de escutar. Eu sempre brinco, quem é que anda escutando o povo ainda hoje e não cobra nada? É o padre. Que todos os profissionais para escutar vão cobrar, com respeito, são profissionais, ótimo. Agora, o padre tem bem pouco. Mas é mesmo. Padres têm bem pouco, você vê, o povo está sedento de falar. E às vezes a conversa tem esse poder terapêutico. Às vezes eu tenho um problema, eu sou muito amigo seu, Miriam. Ao partilhar com você um problema, eu sei que você não vai poder resolvê-lo, mas eu me sinto mais leve. Parece que você pegou um pouquinho do peso. Padre, vamos caminhar junto, vou rezar por você, vai dar certo, eu saio mais leve. Eu vejo muito isso em direção espiritual de pessoas que me pedem, numa confissão. Claro que a confissão é sacramental, é Deus agindo, mas nessa partilha de uma conversa, quantas pessoas falam isso? Nossa, Padre, obrigado, o senhor me deixou mais leve, eu estou mais tranquilo. Isso é bacana. Isso é muito importante. Então, alguém se afastou? Dá um jeitinho de chegar até a pessoa, vamos conversar, vamos ver se a gente pode reatar, né? Laços, gestos, proximidades, vale a pena. Eu acho que o diálogo também responde a essa pergunta de como manter uma família unida. Exatamente. É o diálogo também, né, padre? Valorizem os momentos. Valorize a forma de enfrentar os problemas. Às vezes a família começa a se separar por causa de problemas. Coisas mal faladas, mal resolvidas. Você vê a triste hora de uma acertar, como é que fala, quando morre alguém, deixa herança. Isso. Quantas famílias se despedaçam por causa de uma herança? Qual é o valor? É a família ou um patrimônio? Né? Quer dizer, precisamos ter, mas às vezes perdemos tanto tempo, né? Brigas assim absurdas por causa de valores. Né? Esquecemos o primeiro de todos os valores, até porque, minha gente, heranças ficaram todas aqui. Ficam. O que é que nós vamos levar para o céu? É a gente. Né? O que eu estou construindo? Exatamente. Então, acho que lute, né, nos momentos difíceis, não deixe que problemas eles ganhem peso, porque aí a família, com certeza, ela começa a se separar mesmo. Porque não tem esse diálogo, porque não está estruturada, baseada no amor, no respeito, no amor verdadeiro, eu acho, desses valores. Pai. Sabe aquela coisa? Vamos tentar dormir todos os dias com a consciência em paz. Aconteceu algo que não foi legal na família, dentro de casa, resolva. Tem que resolver. Resolva. Márcio Mendes, né, nosso missionário do Canção Nova, ele fala de maneira categórica em tantos dos seus livros, né? Resolva o seu dia ali. Antes de você ir para a cama, né? Resolva-se com Deus, mas antes resolva com quem precisa. Estou tentando lembrar qual é a passagem bíblica que fala não deixa o sol se pôr sobre o seu ressentimento. Tem, exatamente. Não tem? Estou tentando lembrar agora, mas tem. Está na Bíblia. Está na Bíblia. Não deixa o sol se pôr sobre o seu ressentimento. Vai lá e resolve a coisa antes. Isso. O padre testemunha. Então, quase terminando o nosso programa, mas tem uma última pergunta que quero fazer para o padre. Você fique atento. Já deu seu like?
Já dê seu like, compartilhe, divulgue esse programa, se inscreva no meu canal. Nós estamos contando com você para que nós possamos continuar levando a palavra de Deus, fazendo um programa aqui especial para você, conforme você nos pede, tá bom? Isso é muito importante, essa sua participação também. Bom, mas a nossa última pergunta de hoje é o seguinte: paciência, compaixão e gratidão estão ficando esquecidas, é verdade? E na sua opinião, Padre Silvio, é sinônimo de falta de Deus? Olha, isso eu tenho falado em algumas oportunidades. Hoje a sociedade, nessas últimas décadas, ela tem se incomodado muito com Deus. Querem tirar Deus de tudo, não é verdade? Querem tirar Deus das repartições, não se deve falar de Deus, nas escolas mesmo, né? Pode. As escolas cristãs hoje, elas não podem ter a evangelização, elas têm que falar em ciência da religião. Ela não tem o direito de impor, como se ela impusesse isso, né? Então eu vejo assim, com tudo isso, nós já estamos colhendo um tempo em que a vida está ficando tão insatisfatória. Nós perdemos, né, o senso hoje da paciência, nós nos tornamos pessoas assim, que qualquer coisinha a gente já se irrita. Olha o quanto a violência tem aumentado, o quanto tem aumentado o suicídio, o quanto tem aumentado os casos de depressão. Eu vejo assim, eu não tenho dúvida. Resolvemos, entre aspas, matar Deus do nosso convívio. Olha o que está sobrando. Verdade. Estamos perdendo a cabeça, né? A gente estava entrando no mundo de... Onde é que tem um valor em que a gente pode concentrar a certeza da nossa vida? Nós não temos. Nós temos hoje valores. Cada um pendura onde pode. Quem gritar mais alto leva. E Deus... E Deus, assim, que mal Ele pode fazer para você? Por que eu me incomodo de ter um sinal de Deus no ambiente? Né? Que mal incomoda pode tanto ser? o crucifixo? Exatamente. O que será, né? Então acho que tudo isso, né? Você sabe o que eu estou dizendo, né? Tudo isso, com certeza, nós estamos varrendo, né? Deus, e aí está sobrando isso, né? Ingratidão, impaciência, agressividade, tudo, né? O mundo está ficando pesado demais, né? A gente está perdendo todo o senso, né? do carinho, A gente vive hoje no mundo, vivemos, né, com medo hoje o tempo todo. Né? Você tem medo das pessoas, não tem, se você se expressa, o outro já tem segunda intenção, se você não se expressa, o outro vai... É uma passagem bíblica que eu adoro. Tocamos flauta, você não choramos, você também não chorou. Sabe, chega uma hora e você fala assim, e aí, o que eu faço agora? Dá vontade de dizer assim, meu... Toma cuidado com o que você estiver fazendo. Exatamente. Depende do que eu falo aqui, alguém já não dá. Eu tenho aquela brincadeira, né? Se eu falo aqui para você agora, Miriam, eu não gosto de coentro. Em 1 segundo vai nascer a primeira Sociedade Brasileira de Proteção ao Coentro e vão me colocar no parágrafo tal, eu tô preso. Você não pode ofender o coentro. Hoje está assim, né? Você não pode falar nada. Quer dizer, o homem não tem mais o direito de se expressar. E a gente às vezes não fala agredindo, é apenas um ponto de vista. É um ponto de vista só. De repente alguém vai se incomodar porque eu disse, estão tirando Deus do mundo. Pronto. Alguém vai dizer, mas estava na hora dele sair do mundo. Exatamente. Não, nem me fala, tá difícil mesmo, você falou tudo. Tá sobrando isso mesmo, ingratidão, tristeza, sofrimento. Então vamos fazer assim, nós vamos fazer a nossa parte, a gente que tem Deus no coração, que acredita, vamos continuar orando, dobrando a nossa oração, triplicando a nossa oração. Eu convido você que acredita, que tem fé, a fazer a mesma coisa. Ore mais, dobre a oração, reze mais o rosário. Você que não é católico, faça a sua oração a Deus do jeito que você faz. Você que tem outra religião, né, que é cristão, protestante, ore a Deus, clame o Espírito Santo, a gente poder ver se dá um... Vem Espírito Santo e renova a face da terra, exato, porque está difícil mesmo. E rezar mesmo, né? Poucas palavras, mas com o coração, né? É isso aí. Aquela coisa, não fique preocupado que eu tenho que dizer, não, Deus sabe tudo. Deus sabe. Coloque-se nessa atitude oracional. Né? Clame, prostre-se, né? Deixe que Deus perceba o quanto nós estamos desesperadamente precisando dele. E Deus com certeza terá o coração dele comovido, né? E como a Bíblia narra isso o tempo todo, né? Deus se compadece do seu povo. Nós estamos aqui como um povo peregrino nesse grande êxodo, clamando essa terra prometida que queremos, mas nós precisamos de você. Então, não desista, reze muito, 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 que o milagre ele vai acontecer. Com certeza, como diz o Padre Jonas, porque ninguém é bom sozinho, né? Exatamente. Juntos nós somos mais. E para terminar, quero mandar beijo para Rosa Thanos, a Kátia Lima, a Clarice Cieiro, Cidinha Toledo não precisa, a Margarida Fonseca,
a Elis da Oliveira e a Marinalva Vicente. E eu sei que tem gente também participando daqui da Inglaterra, tem gente assistindo a gente da Inglaterra também, da Inglaterra, da França, do Japão, Coisa linda. gente de Barcelona, Pois padre. É, bom demais. Tem a A Man Zuckerman, né? A Dinalva Pires do Carmo Oliveira, muito obrigada pela participação. O Socorro Carvalho, Juliana Reis, quase que é Rios, hein, Juliana? A Marise Maciel, a Maria do Carmo Soares, a Eliana Guiar, e beijo para todos vocês que participaram, todos vocês que estão aqui conosco. Não esqueçam, por favor, de dar o seu like, de compartilhar, de divulgar, tá bom? E quem quiser seguir o padre no Instagram é P. Silvio. P. Silvio César. P. Silvio César, tá? Lá no Instagram. E também queremos agradecer ao nosso apoio do Lopes Calive Engenharia, que sem esse apoio não seria possível fazer esse programa gravado. Obrigado, então, a todos vocês, mas principalmente obrigada a Deus, que nos trouxe aqui hoje. Vou trazer o padre mais vezes. Pode ser, padre? Com muito prazer, que Vamos delícia. conversar mais vezes? Vamos fazer mais vezes. Então tá, ó. Se Deus Obrigada, quiser. gente. Deus abençoe. Deus Tchau. abençoe.